18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro, o ano é 2021. Carimilhão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos mais uma vez aqui no programa 18 horas até as 7 da noite. Olha. Vai daqui aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano e pra você que nos assiste pelo Instagram no @18horasnews. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Unidades hospitalares em Manaus estão lotadas e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emite alerta com recomendações sobre síndromes gripais. O Ministério da Saúde passa por mais um ataque hacker. Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu concorrência milionária do governo do estado para a recuperação de estrada no município de Tefé. A Petrobras anuncia redução de 3,1% no preço da gasolina. 6 horas 2 minutos, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora aqui no melhor Mix do Brasil, em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha aí, mais uma vez estamos vendo aí as unidades de saúde aqui em Manaus lotadas. Filas intermináveis de pessoas doentes precisando de atendimento. Vídeos nas redes sociais mostram essa realidade, essa angústia. A grande maioria das pessoas apresentam sintomas de síndromes gripais. Pois é, Carlão, e a situação é tão grave que nesta segunda-feira a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu uma nota técnica de alerta sobre a circulação do vírus influenza e do vírus respiratório. As orientações são para que haja o monitoramento, notificação e tratamento indicados pelo Ministério da Saúde para pacientes com casos suspeitos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. É por causa aí do período chuvoso, todo o estado do Amazonas enfrenta aumento no número de casos de síndromes respiratórias graves. Nos últimos 2 meses, Manaus registrou 309 casos de influenza. No mesmo período do ano passado, não houve registro de nenhum caso. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a nossa capital teve baixa cobertura vacinal contra a gripe em 2021. No mês de novembro, foram registrados 501 novos casos de síndromes respiratórias agudas graves, sendo que 63% deles só aqui em Manaus. Olha, números da Fundação de Vigilância em Saúde apontam que o número de registros de influenza A saltou de 140 em novembro para 295 até o dia 9 de dezembro. E os jovens são a maioria dos pacientes. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes sobre esse aumento da influenza H3N2 em Manaus. Confira. Manaus registrou nos últimos 2 meses 309 casos confirmados de influenza. Destes, 272 são do tipo A sazonal H3N2 e os outros 37 foram especificados por subtipo. Esses dados foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, a Censa. Entre os dias 13 de outubro e 13 de dezembro, foram realizadas 2.726 coletas para exames em pacientes sintomáticos, com a confirmação de 309. No mesmo período do ano passado, foram feitas 427 coletas, todas com resultado negativo. O último caso de influenza H3N2 confirmado em Manaus tinha sido ainda no ano de 2019. A maior incidência de pessoas com a gripe H3N2 foi na faixa etária entre 21 e 30 anos, com 113 casos confirmados. Entre os idosos de 60 anos ou mais e crianças de até 5 anos de idade que estão nos grupos prioritários e receberam a imunização contra a doença, o número de casos foi bem menor,
12 em cada faixa etária. Segundo a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas, Josielen Amorim, é preciso que as pessoas observem as medidas individuais de proteção. São coisas simples que podem evitar a proliferação desta doença. Algumas orientações, recomendações à população, imprescindíveis as medidas que são muito importantes para esse tipo de vírus de alta infectividade, como lavagem frequente das mãos ou uso de álcool em gel, principalmente antes de consumir os alimentos, evitar aglomerações, dar preferência a ambientes ventilados, ao ter os sintomas, evitar sair de casa, ficar em isolamento pelo menos até a remissão dos sintomas, só sair após 24 horas. Enfim, todos os cuidados de doenças respiratórias devem ser intensificados nesse período sazonal. Outras medidas importantes às pessoas que apresentarem qualquer sintoma gripal são se manter em repouso, ter uma alimentação balanceada e ingerir bastante líquido, além de evitar contato com outras pessoas em ambientes fechados e aglomerados, evitar a exposição de menores de 5 anos ao clima chuvoso, manter ambientes bem ventilados. Caso apresente febre, tosse, dor de garganta, falta de ar ou qualquer outro sintoma associado, é necessário procurar o serviço de saúde imediatamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o diretor do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Dário Júnior. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, diretor, mesmo depois de enfrentar aí o pior da pandemia, quando os hospitais entraram em colapso e faltou até oxigênio, o Amazonas não consegue atender os pacientes com gripe. As unidades hospitalares estão lotadas há semanas. Como é que o senhor analisa este quadro agora neste mês de dezembro, quando a gente tem um ano aí de um colapso, do segundo colapso quase, de todo o sistema hospitalar do estado do Amazonas? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlos Júnior, Karine Leão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix, essa rádio que faz muito sucesso no nosso estado. É uma situação preocupante, a lotação dos hospitais nesse período de viroses e a possibilidade de uma nova onda do Covid está passando pela gente, e a gente encontra os hospitais lotados, sem medicação, sem equipamento, sem capacidade de transferência de pacientes para outras unidades. É uma situação muito preocupante. E no interior deve estar também meio complicado, né? No interior do estado do Amazonas, o atendimento à população, como é que está? Também está deficiente? Bem, o interior tem uma grande dificuldade de fincar médicos nas suas unidades por várias questões, né? Por questões de distância, de estrutura, de pagamento. Não existe uma política de Estado para fixar o médico nas unidades do interior, e eu acredito que em muitos municípios do interior estejam ocorrendo situações até piores do que na capital. Sim. Diretor, a gente continua então em todo o estado do Amazonas, além de Manaus, a gente só tem unidade de UTI em Parintins, não é isso? E apenas um leito foi inaugurado com capacidade para atender a pacientes graves de Covid-19, ou seja, o estado do Amazonas a gente não consegue nem tratar uma gripe? Bem, é difícil essa situação. No Amazonas, todos os casos graves são encaminhados por UTI aérea para a capital, o que também sobrecarrega o serviço na capital, que já está deficiente para a população que mora nela. Infelizmente, o único estado que tem uma unidade de UTI agora criada esse ano é Parintins, mas nós deveríamos ter outras UTIs no interior, pelo menos em cidades polo, né? E a gente não vê a preocupação do governo em implantar essa política. Ok. Bom, a gente noticiou na edição de segunda-feira que o senhor esteve com o deputado Wilker Barreto numa visita ao Hospital João Lúcio, onde os pacientes estavam aguardando atendimento em macas dos corredores da unidade hospitalar. A situação é exatamente essa?
Sim, mas essa situação é uma situação que se perpetua no João Lúcio, né? É uma situação que já vem de muitos anos, a superlotação do João Lúcio, 39 pacientes nas macas, esperando ora transferência para tratamento em outras unidades, ora esperando exames. O João Lúcio, ele não tem hoje uma ressonância magnética, está em projeto de implantação, pelo que nós foi informado, falta medicações, inclusive medicações que não teriam o porquê da falta pelo baixo custo delas. Então, a gente não consegue entender como medicações de baixo custo estão faltando na rede pública. Medicações que na falta podem causar gravidade nos pacientes pela falta dela. E detalhe, né? A saúde pública do estado, ela entrou em colapso 2 vezes durante a pandemia. E mesmo assim, não houve um investimento da gestão do governador Wilson Lima para estruturar as unidades hospitalares. Ele não atentou para esse fato de extrema importância? Olha, houve um aumento de pessoal, né? Um aumento de pessoal na época da pandemia. E esse aumento de pessoal, as pessoas foram desmobilizadas depois que passou a onda. Então, a gente já tinha uma estrutura deficiente de médicos, de profissionais, de equipamentos, de medicação. Houve uma contratação emergencial, muitos desses profissionais já foram desligados do quadro da Suzano e não se teve uma preocupação em melhorar esse atendimento pós-pandemia. E agora a gente está correndo o risco de entrar numa nova fase de pandemia e vai ter que se mobilizar novamente toda uma estrutura que estava pronta, né? Sim. Diretor, sem falar aí no pagamento dos salários desses médicos de terceirizados. Os pagamentos ainda têm pagamentos em atraso, não é isso? Sim. Tem muitas cooperativas que estão com seus pagamentos em atraso. O governo, ele faz um contrato, ele tem 90 dias para fazer o pagamento das cooperativas e ele usa todo esse tempo para fazer o pagamento na última hora dessas empresas médicas. O que prejudica muito o profissional de saúde, que ele tem conta para pagar todo mês. E eu não estou falando só da área médica, eu estou falando da enfermagem, dos técnicos de enfermagem e até das empresas terceirizadas que prestam serviço para o Estado. Enquanto o governo está fazendo investimento em outras áreas que no momento poderiam esperar um pouco mais, né? Muito bem, ok, diretor. Para finalizarmos a nossa entrevista, na sua análise, como o governo poderia agir para reestruturar a saúde no Estado? Para melhorar alguma coisa? Primeiramente, boa vontade. O governo teria que ter boa vontade, fazer um levantamento da real necessidade das unidades, contratação de mais médicos nesses centros, nessas unidades, né? Fazendo um plano de estruturação tanto de equipamentos quanto de medicação para que não falte essas medicações no momento que a população precisa. Porque agora nós estamos passando por uma epidemia de viroses, né? De doenças virais. E o Covid está aí, batendo a nossa porta. Nós já sabemos que a Ômicron é mais virulenta, ela transmite mais rápido. Mas graças a Deus, né, parece que com uma gravidade menor. Mas essa transmissibilidade alta pode abarrotar todas as unidades de saúde que já estão na sua capacidade no limite. Então, a estruturação das unidades com mais profissionais de saúde, com mais equipamentos, se preparar para o pior, esperando que não se chegue ao pior, né? Isso. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu agradeço a participação, esse espaço que vocês estão abrindo para se ouvir o sindicato, se ouvir como é que está a saúde no Estado. Eu parabenizo o excelente trabalho que vocês fazem na rádio e a essa rádio que a gente ama de coração, né? Rádio MIT. Muitíssimo obrigada, diretor. Muito obrigada pelas palavras carinhosas. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, obrigado. 6h14, Karine. Conversamos com o diretor do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Dário Júnior. Você está ouvindo 18 Horas.
Bom, e seguimos falando sobre saúde. Isso porque, faltando poucos dias para o Natal e Réveillon, muitos amazonenses se sentem mais seguros com o avanço da vacinação contra a Covid para planejar as festas de confraternização. Pois é, mas é preciso, né, Carlão, ter cautela. Isso porque, além do aumento dos casos de gripe com surto de influenza, como a gente tem noticiado nos últimos dias, como a gente falou agora na entrevista, as síndromes gripais, e ainda estamos enfrentando aí também esse alarme da nova variante, a Ômicron da Covid-19, né, Carlão? Sim, na tentativa aí de conter um avanço da doença, Karime, a Fiocruz lançou uma cartilha com orientações para o Natal e também o Réveillon seguros, né? A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre as orientações da cartilha. O Observatório da Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lançou uma nova cartilha com orientações sobre as formas mais seguras para passar as festas de Natal e Réveillon e diminuir os riscos de transmissão do novo coronavírus. A cartilha traz orientações sobre a participação em eventos familiares e pequenos encontros entre amigos, já que as aglomerações ainda devem ser evitadas. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, destaca como principal orientação a vacinação, como forma mais importante de proteção da doença. O uso de máscaras, a higienização das mãos e a manutenção do distanciamento físico, né, com uma distância de pelo menos 2 ou 3 metros entre as pessoas, continua sendo uma estratégia essencial para que consigamos definitivamente controlar a epidemia. Então nós temos que lembrar que no final do ano, onde as aglomerações historicamente aumentam, e durante o período chuvoso, que favorece a circulação de vírus respiratórios, inclusive o novo coronavírus, né? E um terceiro ponto que não podemos ignorar é a questão da cobertura vacinal, que continua relativamente baixa, em especial nos municípios do interior. Portanto, não podemos abandonar as estratégias classificadas como não farmacológicas para o controle da epidemia, principalmente o uso de máscaras. Para quem não abre mão das reuniões, preste atenção nessas dicas da cartilha. Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço para que não haja aglomeração, ou de preferência em locais abertos e bem ventilados. Evite o uso de ar-condicionado e evite toalhas de pano. Tenha disponível sempre sabão e papel para que a secagem das mãos no banheiro disponibilize álcool em gel. E na entrada dos ambientes deve proteger sempre as crianças pequenas que ainda não podem se vacinar, mantendo-as em lugares sempre mais arejados. Pessoas idosas devem estar em lugares mais arejados também e não deixarem de utilizar as máscaras. Oriente sempre os seus convidados a não comparecerem aos locais se apresentarem qualquer sintoma gripal, mesmo que leves. Não podemos esquecer que a pandemia não acabou e só respeitando todas as normas sanitárias e vacinando conseguiremos vencer a Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 18 minutos e você está no melhor mix do Brasil. E pesquisa revela que 88% dos entrevistados na região norte são contra a realização do carnaval em meio à ameaça da nova variante do coronavírus, Karime Leão. Pois é, né, Carlão? O pesquisador de carnaval, Daniel Salles, ele lamenta porque os desfiles das escolas de samba geram emprego, é claro, e renda para muita gente, sem dúvida alguma. E ele acredita que o carnaval de rua, com blocos e bandas, esse sim proporciona, né, mais perigo. Ele dá mais perigo, né, por conta dessas aglomerações. E aí sim, esses que deveriam ser mais fiscalizados. Vamos entender melhor agora na reportagem de Odinei Araújo. Se depender de 87% dos brasileiros, pelo segundo ano seguido, o carnaval não vai acontecer. Foi o que revelou pesquisa feita por telefone pelo Poder Data, realizada entre 6 a 8 de dezembro. Foram mais de 3.000 entrevistas em 489 municípios, em todos os estados e no Distrito Federal. Na região norte, os contrários ao Carnaval 2022 são 88% dos entrevistados.
Ainda conforme a pesquisa, apenas 9% são favoráveis à realização do carnaval em 2022 e 4% não souberam responder. Entre os favoráveis à realização do evento está o historiador e pesquisador de carnaval, Daniel Salles Gatto, mas ele faz questão de explicar. Eu sou a favor, sim, porque tem a geração de emprego e renda. Por algum tempo, você sabe muito bem disso, pelo menos 3 meses no pré-carnaval e também nas próprias semanas, são 2. Então, eu sou a favor. Agora, é claro, a favor do uso consciente das EPI, que eu chamo assim, né? Da máscara, álcool em gel, os locais, né? Agora, o perigo maior, claro, é banda. Banda já é mais difícil controlar. Então, carnaval de rua, digamos que banda em si, eu não sou a favor. Desfile no sambódromo, sim. Foi a primeira vez que o Poder Data fez essa pergunta aos entrevistados e o resultado vem em um momento em que o país enfrenta um clima de apreensão com a cepa Ômicron, a nova variante do coronavírus. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, a alta adesão dos contrários ao carnaval está ligada a 2 situações. Primeiro, que o carnaval não é um evento cultural de grande apelo no norte. É mais forte no sudeste do país. Depois vem o aprendizado da população com as tragédias que aconteceram em cidades como Manaus, Belém, Porto Velho, Boa Vista, Macapá e Rio Branco. Foram cidades que foram duramente atingidas também pela epidemia de Covid-19, embora nada comparável ao observado em Manaus, né? Agora do início de 2021, com aquelas trágicas mortes por asfixia dentro e fora dos hospitais. Portanto, é uma resposta da população ao poder público em alguns momentos, a realização do carnaval em 2022. O epidemiologista reforça que, diante dos recentes casos da variante Ômicron no Brasil, o mais prudente é realmente cancelar não só o carnaval, mas também todos os eventos com aglomeração para não repetirmos em janeiro de 2022 o mesmo cenário de janeiro de 2021. Essa variante é uma variante que nos preocupa muito e é por isso que nós temos que ser cautelosos e não esquecer do que aconteceu com o Amazonas no final do ano passado, quando nós abandonamos a cautela e equivocadamente avaliamos que a epidemia estava controlada. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Karine, quem nunca recebeu ligações ou mensagens com cobrança de uma dívida que no final nem era sua, né, Karine? Pois é, muita gente com certeza já passou por isso. Você já, Karine? Ah, com certeza, né? E vai em qualquer hora do dia e da noite, inclusive. E sabia, Carlão, que o Amazonas tinha uma lei que proibia esse tipo de ligação, mas o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa lei. A repórter Júlia Gomes explica melhor essa história pra gente. Vamos acompanhar. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei do Amazonas, que estabelece normas para cobranças realizadas por telefone a consumidores inadimplentes no estado. Segundo a Lei Estadual 360 de 2016, as ligações só poderiam ser realizadas por telefones fixos da mesma região metropolitana, sendo proibidas ligações de outras unidades da federação que não a do consumidor, sendo também proibidas ligações por telefonia celular de número restrito ou não identificado, em horários após as 19 horas e aos sábados, domingos e feriados. A matéria foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada na sessão virtual do STF no início deste mês. A ação foi ajuizada pela ACEL, a Associação das Operadoras de Celulares, e pela Abrafix, Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado. Para o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, a legislação amazonense invadiu a competência privativa da União para dispor sobre o comércio, em especial o interestadual. Ele observou que, por mais nobres que sejam as intenções da lei, os ônus impostos podem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos comerciantes, criando distorções em relação à prestação do serviço em âmbito nacional.
Sasha Suano, diretora técnica do Procon Amazonas, explica que as dívidas podem ser cobradas normalmente, independentemente do meio escolhido para que a cobrança seja feita, por ligação ou aplicativo de mensagem, por exemplo. Não existe vedação quanto a isso. O que não pode acontecer é a cobrança vexatória. O que existe é em relação à forma como a cobrança está sendo feita. Ela não pode ser feita de forma humilhante ou de forma vexatória, não pode expor o consumidor ao ridículo. Tem que ser feito sempre de maneira respeitosa, sempre na pessoa do devedor. Um terceiro não pode ser cobrado em nome do devedor e preferencialmente dentro do horário comercial, para respeitar o período de descanso da pessoa. Havendo qualquer tipo de violação a essas regras, ou caso a cobrança tenha sido feita de forma indevida, a pessoa pode sim, o consumidor pode sim procurar o Procon para que se registre a reclamação, para que a gente adote as medidas cabíveis. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 25 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Olha aí, a princípio, uma boa notícia. A Petrobras anunciou esta tarde a redução do preço da gasolina às distribuidoras, não é isso, Karine? Exatamente, Carlão. Agora resta saber se esse reajuste, se essa redução vai chegar também para os consumidores, para os mortais consumidores. Nossa, vamos conversar agora sobre o assunto com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. A redução foi boa, 3,13%, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karine. Isso mesmo, 3,13%. Isso equivale aí a 10 centavos por litro da gasolina. Afinal, uma boa notícia, né? Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes do 18 horas. Olha, segundo o anúncio feito pela Petrobras, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, a partir de amanhã, quarta-feira, 15 de dezembro. Só que na prática, Karime e Carlão, olha, essa redução deve ficar aí em torno de 7 centavos, por causa da mistura obrigatória de 27% do etanol na gasolina. Então a redução é muito pequena mediante todos os aumentos desse ano. Mas já é alguma coisa, né? Melhor reduzir do que aumentar. E segundo a Petrobras, essa queda é reflexo da estabilização dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que estão abaixo do valor do preço da gasolina. O último aumento no preço dos combustíveis, da gasolina, foi anunciado no dia 25 de outubro. Só que nesse segundo semestre, 4 reajustes, muita coisa. Conversamos com o vereador Rodrigo Guedes, do PSC. Apesar da Petrobras afirmar que a redução do preço da gasolina não deve impactar imediatamente nos postos ao consumidor, o vereador conclama a sociedade para cobrar a baixa no preço da gasolina. Vamos ouvi-lo, então. Eu conclamo aqui a sociedade a se manifestar contra isso, a cobrar, aí realmente a luta contra isso, e também os órgãos de proteção e defesa do consumidor a não aceitarem. Nós não podemos permitir que os postos de Manaus, o cartel da gasolina, faça isso com a população, porque, repito, se a Petrobras tivesse aumentado hoje, anunciado hoje, amanhã esse aumento já estaria nas bombas. Então nós temos que dizer não a esse tipo de prática abusiva no mercado de combustível, e os postos precisam obrigatoriamente, do ponto de vista moral, baixar o preço ao consumidor, e legal também. Já que eles fizeram isso durante o ano todo com aumento, a gente espera que agora com a redução seja feito também. Sem dúvida alguma, vamos aguardar, porque a medida já passa a valer a partir de amanhã, quarta-feira, não é isso? Isso mesmo. O próprio vereador comentou que nos outros reajustes, o que acontecia? Muitas vezes esse aumento ainda não chegava nos postos, mas os postos já praticavam o aumento no outro dia mesmo do anúncio. Exatamente. Vamos aguardar. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Uma ótima noite. 6h29. 18 horas. Ainda hoje, aqui no 18 horas, em 2022, empresários da região terão 8 bilhões e 600 milhões de reais em crédito por meio do Fundo Constitucional de Financiamento Norte. É o nosso assunto em instantes.
Você está ouvindo 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, né? Para hoje. Hoje, noite de terça e madrugada de quarta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 21 graus, a máxima deve chegar até 31 graus. E as chances de chuva são de 80%. A umidade relativa do ar fica entre 51% e 97%. Mix. Olha, o Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu concorrência milionária do governo do estado para a recuperação de estrada no município de Tefé. A medida suspendeu liminarmente qualquer contratação referente à concorrência para obras e serviços de engenharia para a recuperação da estrada EMAD, lá no município de Tefé. Karime, a decisão foi tomada tendo como base denúncia de uma das empresas concorrentes por suposta irregularidade no processo. Os detalhes vamos conferir agora com o Odinei Araújo. O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Albert de Oliveira Júnior, suspendeu liminarmente qualquer contratação referente à concorrência 010/2021, que escolheu a empresa para obras e serviços de engenharia para a recuperação da estrada da EMAD, lá no município de Tefé. A decisão é resultado de denúncia da empresa Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Limitada. Segundo o auditor, a empresa Compasso apresentou o menor preço, mas foi desabilitada irregularmente. A empresa alegou que, apesar de ter enviado a documentação devida, foi desclassificada por não apresentar planilhas de composições de custo unitário dos serviços auxiliares e propostas com valores unitários divergentes para o mesmo serviço. A empresa, porém, informou que não deixou de apresentar preços e propostas divergentes e que todos os documentos pedidos foram apresentados. Em setembro desse ano, o governador Wilson Lima anunciou mais de 26 milhões de reais em investimentos na infraestrutura de Tefé. Segundo o governo, o valor seria destinado para a reforma da estrada da EMAD, que tem 26 quilômetros de extensão na zona rural de Tefé. O auditor Albert de Oliveira Júnior considerou que, como os preços foram apresentados e, além disso, a Compasso apresentou o menor preço para a administração pública, seria desproporcional desclassificá-la por um erro material que em nada prejudicou o processo. O auditor deu prazo ao governo do Amazonas para apresentar defesa e documentos sobre os aspectos levantados nessa representação. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, Karime, esse fim de semana a cidade de Borba foi palco de um evento um tanto folclórico, inclusive bombou nas redes sociais e tá rolando até hoje por aí, né, Karime? Olha só, o prefeito da cidade, Simão Peixoto Lima, e o ex-vereador Erineu Alves de Souza partiram para um combate físico no estilo UFC. Foram para as vias de fato, né? Saíram na porrada. A luta de MMA contou com a presença de 40 mil pessoas na quadra poliesportiva Edivar Souza, Karime. Um espetáculo aí a parte lá. Foi. De um lado, o prefeito da cidade, Simão Peixoto Lima, e do outro, o ex-vereador Erineu Alves da Silva. Imagina. E por conta dessa luta, o prefeito Simão Peixoto vai ser investigado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. O motivo é um eventual ato de improbidade administrativa. Parece que o prefeito usou verba pública para realizar aí o evento. Vamos entender mais sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas, por meio da Promotoria de Justiça de Borba, instaurou inquérito civil para apurar eventual ato de improbidade administrativa e de infração político-administrativa supostamente praticados pelo prefeito municipal de Borba, Simão Peixoto Lima, na realização do 12º evento de luta de MMA 2021, ocorrido no último sábado, dia 11, na quadra poliesportiva Edivar Souza, no município de Borba, a 151 quilômetros ao sul de Manaus. O inquérito foi instaurado nesta segunda-feira pelo promotor de justiça de Borba, Marcelo Martins, que considerou que a luta foi feita por conta de uma briga política e não como incentivo ao esporte, como já havia declarado publicamente Simão Peixoto. O Ministério Público, assim que tomou conhecimento dos fatos que aconteceram na cidade de Borba, instaurou um inquérito civil público para apurar as circunstâncias em que se deu o evento. Segundo as informações que chegaram
a promotoria de Borba, a finalidade do evento não era para promover o desporto na cidade, entre os jovens, e sim para que fosse resolvida uma desavença política entre o prefeito e um ex-vereador da cidade. Deste modo, o Ministério Público entende que os princípios constitucionais que devem reger a administração pública foram violados, o que configura ato de improbidade administrativa. Segundo o promotor de justiça de Borba, Marcelo Martins, a promoção do evento pode gerar até um processo de impeachment contra o prefeito de Borba. Além disso, o Ministério Público também entende que houve infração político-administrativa praticada pelo chefe do Poder Executivo, o que pode acarretar o seu impeachment. Mas dessa forma, então, o Ministério Público ele encaminhará uma recomendação à Câmara de Vereadores, e isso ficará a cargo para que a Câmara, os vereadores do município de Borba analisem os fatos e tomem a sua decisão. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Borba para falar com o prefeito Simão Peixoto. A própria assessoria disse que enviaria uma nota sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, agora a gente fala de apoio financeiro para pequenos e médios empreendedores da região norte. Em 2022, empresários da região terão 8 bilhões e 600 milhões de reais em crédito por meio do Fundo Constitucional de Financiamento Norte, Karine. O recurso foi aprovado pelos representantes do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudã. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte vai financiar até 8,6 bilhões para empreendedores urbanos e produtores rurais da região em 2022. O montante foi aprovado na última sexta-feira pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia durante a 23ª reunião ordinária do colegiado. O encontro, realizado de forma remota, foi presidido pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, e contou com a participação da superintendente da Sudã, Louise Caroline Campos, e de representantes dos estados da região. A superintendente da Sudã explicou que um dos principais objetivos do fundo é democratizar o acesso ao crédito e que, prioritariamente, concede financiamentos para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, para a energia fotovoltaica, para micro e pequenos empresários e também financiações relacionadas à infraestrutura. O CONDEL da Sudã é um espaço democrático onde são discutidas as diretrizes, as prioridades, as estratégias dos instrumentos de ação da Sudã, que em conjunto com os nossos parceiros, o Banco da Amazônia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, os governos dos 9 estados da Amazônia Legal, os prefeitos dos municípios que perfazem a nossa região, e também com o setor produtivo, a academia, a sociedade civil, a classe trabalhadora, é que a gente consegue construir em conjunto as nossas políticas e azeitar ainda mais as nossas ações. Os 8,6 bilhões de reais representam um aumento de 1,1 bilhão em comparação ao valor disponibilizado em 2021. Na divisão dos recursos, o Amazonas ficará com 1 bilhão de reais. Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, afirma que nesse momento de retomada econômica, a concessão de crédito financeiro é de fundamental importância para a manutenção das atividades industriais. Eu diria que essas medidas do governo federal para conter a inflação têm impacto direto no encarecimento do custo desse recurso, o que dificulta a operação das indústrias locais. Como agência indutora do desenvolvimento na região, a Sudã tem um papel muito importante na sustentação dessa atividade, de forma que o acréscimo no valor total disponibilizado pelo fundo é crucial para que a economia da região consiga retomar uma linha de crescimento. Os recursos são concedidos por meio do Banco da Amazônia. Os financiamentos podem ser utilizados em projetos para abertura do próprio negócio, investimento na expansão das atividades, aquisição de estoque e até para custeio de gastos gerais relacionados à administração do empreendimento.
Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, o Ministério da Saúde passou por mais um ataque hacker. Esse é o terceiro em 4 dias. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6 horas 39 minutos em Manaus e nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 88%. 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o correspondente Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Você esteve há pouco, não é, com o ministro do Turismo e com o prefeito aqui de Manaus, Davi Almeida, que cumpre agenda em Brasília. Conta pra gente. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Isso mesmo que você disse. A reunião terminou agora há pouco entre o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, para tratar sobre projetos na área de turismo para Manaus. O prefeito Davi Almeida esteve no ministério para essa reunião. Ele apresentou 17 projetos na área de turismo. Esses projetos estão orçados em 407 milhões de reais na realidade. Esses projetos foram apresentados ao ministro e eles englobam principalmente a revitalização do centro histórico de Manaus. Esse é o ponto principal. Nesse escopo, nesse bloco de projetos de revitalização, estão vários subprojetos que ele elencou lá para o ministro Gilson Machado e parece que teve uma boa sinalização. Essa conversa parece que foi produtiva. Demorou por quê? Porque o ministro foi chamado para uma reunião com o presidente da República e aí ele teve que esperar em torno de 2 horas, se não teria ocorrido já faz tempo, mas conversaram bem, chamaram os assessores, os técnicos para falar sobre números, enfim. Ao final, conversamos com o prefeito de Manaus, ele falou mais detalhes sobre o que ele apresentou hoje ao ministro Gilson Machado. Vamos ouvir o que ele disse com exclusividade para o programa 18 horas. Essa é uma reunião que é um desdobramento da reunião que eu tive há 15 dias atrás com o presidente Bolsonaro. O ministro Gilson estava em Madrid e não pôde participar. Hoje ele me recebe, onde eu trouxe aqui mais de 14 projetos que serão analisados pelo Ministério, a análise feita preliminar pelo ministro. Positivamente, já vamos encaminhar aqui alguns projetos e eu acredito que no decorrer dos dias, no decorrer das semanas e dos meses, nós possamos ter investimentos na cidade de Manaus com relação aos projetos que nós apresentamos. Esses projetos envolvem principalmente a revitalização do centro de Manaus, não é isso, prefeito? São projetos de turismo e cultura. Deles, por exemplo, nós temos ali o Mirante no centro da cidade, o Parque Os Gigantes da Floresta, nós temos o Museu da Zona Franca de Manaus, nós temos o Parque Camapuã, todos os projetos viáveis, de acordo com o Ministério e o próprio ministro. Eu acredito que nós possamos acessar recursos, inclusive vai estar no banco de planejamento, no banco de projetos do Ministério. Eu acredito que a cidade de Manaus será contemplada nos próximos meses, no próximo ano, com recursos advindos do Ministério do Turismo. E qual a expectativa para a concessão desse recurso para Manaus? A melhor possível, até porque Manaus vai entrar no mapa mundial do turismo com esses projetos e eu acredito que certamente a cidade de Manaus terá uma diferença, vai ter um diferencial com relação à questão turística a nível de Brasil. A gente acompanhou a fala do prefeito Davi Almeida, que está em Brasília, seguindo a agenda, e o resultado que ele disse aí, o resultado da reunião dele com o ministro do Turismo. Boas notícias, não é, Carlos Eduardo? Boas falas, né? A proposta foi boa. Eu gostei dessas ideias, dos projetos do prefeito, né? O Museu da Zona Franca de Manaus, Mirante, enfim. Turismo, né?
Exatamente, na área do turismo, Carlão, porque ele apresentou outros tantos projetos na área de infraestrutura. Tem outros aí, reforma de viaduto, tem compra de ônibus elétricos, tem projetos na área de habitação, só que essa agenda de hoje ele cumpre na pasta do turismo. Então ele entregou esses vários projetos para a revitalização do centro de Manaus. Depois dessa reunião, depois de conversar com a gente, ele saiu correndo literalmente, Karim, que ele adora correr, né? Ele saiu correndo para uma reunião com a secretária de Parcerias e Investimentos do governo, Marta Sellier, para discutir justamente sobre recursos, já que o ministro deu um aceno importante, ele se disse confiante porque o ministro, ele deu um aceno aí de que é possível ter recursos sim para elencar a maioria dos projetos para Manaus. Então vamos aguardar o andamento desses projetos. Esse é o princípio, né? A apresentação desses projetos, a apresentação das prioridades. Agora, o segundo passo é destacar a viabilidade orçamentária e a viabilidade técnica desses projetos de revitalização do centro de Manaus. Karim e Carlão. Ei, Carlos Eduardo, o Ministério da Saúde passou aí por mais um ataque hacker que também atingiu, inclusive, outras instituições, não é isso? Todo dia agora parece que está virando uma rotina esses ataques, não é isso, Carlos Eduardo? Carlão, o governo federal entrou em alerta máximo após um ataque hacker que atingiu várias instituições que usam o serviço de armazenamento de dados em nuvem da Embratel. Foram invadidos os sistemas da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e do Instituto Federal do Paraná. Esses ataques aconteceram na sexta-feira, mas só foram divulgados hoje. O Ministério da Saúde teve o seu sistema invadido na sexta-feira, que, como a gente falou aqui, invadiram o Conect SUS e o site do Ministério da Saúde. E na segunda-feira, o intranet do Ministério da Saúde. Até hoje, Carlão, os usuários do Conect SUS não conseguem acessar o aplicativo para comprovar a vacinação completa contra a Covid-19, que é exigido em alguns órgãos públicos, em alguns estados, nos aeroportos, enfim. Pelo menos, eu tive que usar o Conect SUS para entrar na Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, já que esse sistema está inoperante, vai estar sendo o jeito fotografar o comprovante de vacinação e apresentar na portaria para fazer o registro. E quanto ao intranet do Ministério da Saúde, Carlão, os servidores da pasta do Ministério aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, ainda não retornaram ao trabalho. Há informações de que toda a rede foi desligada, inclusive o Wi-Fi. O prédio está esvaziado nesse momento, passando por uma inspeção geral do sistema. Há informações de que realmente o Ministério da Saúde perdeu dados de milhões de pessoas. E isso está sendo investigado, mas o governo está segurando essa informação. Na manhã de hoje, os sites de 7 ministérios e do Palácio do Planalto, apresentaram instabilidade. Foram os sites do Ministério da Economia, da Educação, Secretaria-Geral da Presidência, Casa Civil, Cidadania, Trabalho e Previdência e Agricultura. Eles exibiam hoje uma mensagem: não foi possível acessar esse site. E falando sobre ataque hacker, Carlão e Karim, a Polícia Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor no caso do vazamento do inquérito sobre ataque hacker no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em 2018. A data para acontecer esse depoimento ainda não foi confirmada, mas lembrando que o presidente ele costuma não marcar essas datas justamente para não gerar expectativa. Ele apenas que vai lá hoje, como foi da última vez que ele prestou depoimento. Ele prestou depoimento à noite e sem confirmar com ninguém, apenas disse diretamente para os agentes envolvidos que estavam a caminho. E então, prestou depoimento e ninguém estava lá fora sabendo dessa informação. Em agosto desse ano, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre uma suposta invasão ao banco de dados do TSE. Ele divulgou o inquérito ao lado do deputado Felipe Barros, do PSL do estado do Paraná, e que foi o relator da PEC do voto impresso e auditável, que foi por água abaixo. Apesar da repercussão, Carlão, o caso nunca foi para frente, mas a Polícia Federal não esqueceu e colocou o presidente da República na berlinda. Olha aí. Carlão e Karim. Carlos Eduardo, temos novidades sobre o valor do fundo eleitoral. Essa novela continua, pode chegar a 5 bilhões de reais, é isso?
Karime, pode chegar assim a esse valor, viu? E a questão, sabe o que vai acontecer, Karime? Que vão votar, vão aprovar e ninguém vai perceber. Caramba. Da mesma forma como aconteceu da última vez, quando estava o presidente presidindo, o deputado federal Marcelo Ramos, como é vice-presidente da Câmara, passou e ele nem percebeu. Vai acontecer a mesma coisa, estou te falando. Karime, ontem a gente falou sobre esse fundo eleitoral, né, que foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento, no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. E a gente falou também que esse valor pode ser ainda maior se os partidos do Centrão tiverem sucesso nessa articulação política para tentar mexer na lei de diretrizes orçamentárias e tentar elevar esse valor possivelmente para 5 bilhões e 700 milhões. Os líderes dos partidos do Centrão, que são republicanos, PL, o PP principalmente, fizeram hoje uma reunião na residência oficial do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para tentar costurar um acordo para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, ao fundo eleitoral, que vai financiar a campanha política do ano que vem. Os líderes já começaram a calcular os votos. A estimativa é de que o apoio ao fundão eleitoral no valor de 5,7 bilhões de reais tenha 400 votos na Câmara e 50 votos no Senado. Um desses votos favoráveis é do deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse. O fundo eleitoral é fundamental para que haja o fortalecimento da democracia e da distribuição equânime das forças políticas no Brasil. Uma vez que há proibição das empresas contribuírem nas campanhas eleitorais, é muito importante que haja uma forma transparente de se financiar essas eleições. A gente acompanhou a fala do deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade aqui do Amazonas. É um valor muito alto, estamos falando de quase 6 bilhões de reais. Não é, Carlos Eduardo? Karime, exatamente, Karime. E é um cálculo que ninguém entende, Karime, porque saiu da Comissão Mista de Orçamento 2,1 bilhões de reais, que era já um valor exorbitante. Agora se fala em 5,7 bilhões. Aí eu pergunto, será que o parlamento terá essa coragem de aprovar esse projeto, de derrubar o veto presidencial e colocar esse valor, jogar lá em cima? Vamos acompanhar. A previsão é de que a reunião, a sessão do Congresso Nacional ocorra na segunda-feira, porque ainda não há acordo, tem muita questão em jogo. Apesar de serem da base do governo do presidente Jair Bolsonaro, Karime e Carlão, esses partidos do Centrão estão meio que já paralisando as votações na Câmara dos Deputados para não liberar recursos adicionais para o governo em 2022, e nem votar o orçamento do ano que vem. O nome disso sabe qual é? Chantagem. Então, vamos aguardar, porque é mais uma novela que começa, Karime, que só vai terminar no fim do ano legislativo. Volto com vocês. Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. 6h52. 18 horas. Deputado estadual Wilker Barreto quer proibir a distribuição de embutidos e enlatados nas cantinas das escolas públicas do estado. O objetivo é garantir, Karime, a segurança alimentar dos estudantes. Pois é, Carlão. E o repórter Hector Silva, ele explica melhor pra gente toda essa história. Vamos acompanhar. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei número 379/2021, que proíbe a oferta de embutidos, enlatados e bebidas artificiais no cardápio da alimentação da rede pública de ensino no Amazonas. A matéria de autoria do deputado estadual Wilker Barreto agora segue para tramitação nas comissões de Assuntos Econômicos, de Saúde e Previdência e de Educação da Casa Legislativa. De acordo com a propositura, ficam vedadas a venda de alimento como salsichas, conservas, refrigerantes e sucos açucarados, por exemplo, no cardápio da alimentação escolar nas unidades de ensino do Estado.
Para o Wilker, a intenção da lei é garantir a construção de hábitos alimentares saudáveis nas escolas e evitar o desenvolvimento da obesidade entre os alunos. O primeiro objetivo é fazer valer o que já preconiza a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, certo? Nós estamos aprimorando e legislando naquilo que a própria lei federal já proíbe. Só que a SEDUC desconsidera isso. Denunciei meses atrás a compra de mais de 800 mil latas de salsicha. Agora, se nós entrarmos agora no E-Compras, o governo continua insistindo em compras de conserva, de salsicha, para os nossos alunos da rede estadual. Então, acredito que a matéria terá o apoio, certo, do plenário da Assembleia Legislativa e virará lei em atendimento ao que diz o Plano Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com a nutricionista Vânia Guida, a decisão de proibir esses alimentos é correta. Embutidos, enlatados e bebidas artificiais é prejudicial ao desenvolvimento das crianças e adolescentes. O bom mesmo é preferir os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias, ao invés dos alimentos processados ou ultraprocessados, conforme nos orienta o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E agora a gente fala de economia puxada pela construção civil. Isso porque a Prefeitura de Manaus teve alta expressiva na arrecadação a partir do aumento de novos licenciamentos urbanos, o que representa também aquecimento no setor da construção civil na região. Pois é, Carlão, e o sindicato que representa a indústria da construção civil aqui no Amazonas espera um crescimento de 15% com relação ao ano passado e afirma que 2021 foi o melhor ano do segmento desde 2014. A repórter Júlia Gomes tem mais informações sobre o assunto. Vamos acompanhar. Segundo a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, 2021 acumula um crescimento expressivo no número de processos para licenciamento urbano. Em novembro deste ano, 734 processos foram recebidos para análise de projetos, contra 211 do ano passado no mesmo mês. Consequentemente, o maior volume de projetos em análise representa maior volume de licenciamento, o que resulta uma alta na arrecadação municipal no segmento. Em novembro, o Instituto somou mais de R$1.910.000 em arrecadação, quanto no mesmo período de 2020, esse valor foi de R$1.118.000, um crescimento de quase 71%, sendo o quarto melhor do ano. O mês com maior volume de arrecadação foi o de junho, com R$2.558.000. No acumulado de 2021, a autarquia arrecadou mais de R$21.784.000, com variação positiva superior a 72% em relação ao período de janeiro a novembro de 2020, quando somou R$12.657.000. Além da alta na arrecadação, os números são reflexo também do aquecimento do setor da construção civil nacionalmente e na região. São mais projetos para a construção, o que significa ainda a geração de emprego no setor. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amazonas, Frank Souza, 2021 representa o melhor ano do setor desde 2014. É esperado um crescimento acima de 15% com relação ao ano passado. Frank Souza ainda fez uma análise sobre o desempenho do segmento nos últimos anos. Tivemos anos de baixo crescimento em 2014 e 2018, retomando em 2019, chegando em 2020 com um ano muito positivo e sendo surpreendidos pela pandemia. A pandemia nos trouxe uma apreensão muito grande, porém, o setor da construção civil não parou em nenhum momento, exceto em janeiro de 2021. Tivemos uma parada de certa forma rápida, mas tivemos um bom ano em 2020, um ano de busca por imóvel, onde as pessoas passaram a procurar
maiores espaços, melhor conforto, e nisso movimentou esse setor de forma positiva, onde em 2021 teremos um crescimento em relação a 2020 de ao menos 15% ou maior que este número. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de janeiro a outubro de 2021, Manaus tem saldo positivo entre admissões e desligamentos no setor da construção civil, com 3.460 vagas. Comparado ao mesmo período de 2020, o segmento teve o saldo de apenas 1.100 contratações. Mas, de acordo com Frank Souza, o setor da construção civil segue apreensivo quanto a 2022. Isso por conta dos preços elevados dos insumos, puxados pela alta inflação, entre outros fatores, o que pode resultar num baixo crescimento do segmento no próximo ano. Temos agora um alto custo dos insumos, que tínhamos um aumento de 30%, se comparar de junho de 2020 até agora, outubro de 2021, e para 2022 pressentimos que haverá uma maior estabilidade, tanto na oferta de materiais, foi um grande gargalo de 2020 e 2021, mas com preços caros, uma inflação cara, taxa Selic alta, energia cara, combustível caro. Esses são os principais gargalos. Como ponto positivo, temos uma grande oferta de crédito, a crédito para construção, um déficit habitacional muito grande. A gente acredita que vamos ter menor crescimento em 2022, porém teremos uma estabilidade, talvez com números menores de crescimento que em 2020. Esse é um cenário que eu diria que vai acontecer em 2022. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. De 1º a 13 de dezembro, Manaus teve 51 homicídios. Os dados são oficiais do Instituto Médico Legal, o IML do Amazonas. A capital do estado teve média de 3,9 assassinatos a cada 24 horas nos 13 primeiros dias de dezembro. Até outubro, a cidade teve 852 homicídios por armas de fogo e branca, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O número de homicídios em Manaus em 2021 já superou os de 2019 e 2020. A tendência do aumento dos crimes violentos foi registrada ainda no primeiro semestre deste ano, quando houve aumento de 35,6% com relação ao primeiro semestre de 2020. Foi a segunda maior alta do país, segundo dados divulgados pelo Monitor da Violência. E, tristemente, para a população do Amazonas, a tendência é que 2021 feche como um dos anos mais violentos da história do nosso estado. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.